Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Blockchain Brasil, sou o Douglas. Hoje a gente vai falar de um assunto onde sempre traz bastante polêmica, que é política, né? Muitas pessoas vão, ainda mais agora no Brasil, época de política, muita gente vai para o lado do PT, muita gente vai para o lado aí do Bolsonaro, do Haddad, né, do PT e do Bolsonaro. Então a gente sabe que sempre um assunto onde cria muita discussão, né, entre grupos e pessoas e tudo mais. Mas o motivo desse vídeo, na verdade, é o que eu sempre venho falando, é sempre a tecnologia do blockchain. E saiu uma reportagem bem interessante que eu estava lendo hoje à tarde, eu coloquei no grupo, e um colega me encaminhou uma outra reportagem falando, né, dos possíveis benefícios, das coisas boas e das coisas ruins que pode trazer para a política a tecnologia do blockchain. Então a gente vai falar isso aí daqui a pouco, eu vou ler essas duas reportagens para vocês, não vou tentar estender muito esse vídeo, a gente vai fazer o mais rápido possível, tá bom? Primeiramente vamos dar uma olhadinha aqui no mercado de criptos, né, como a gente sabe, teve uma volatilidade aí muito grande esses dias atrás, a gente pode olhar aqui agora no gráfico do Bitcoin da Bitfinex, né, teve uma loucura aqui, eu acompanhei isso aqui ao vivo, foi muito doido mesmo, chegou aí a estar 7.700 o Bitcoin. Hoje está em 6.750 nessa corretora aqui, a chamada Bitfinex, ou Bitfinex, que muita gente chama. E se você comparar aqui com a Bitstamp, você já vê que a diferença aí é quanto? 457, é quase aí $300 a diferença. Eu não sei se está dando para operar arbitragem entre uma corretora e outra. Como eu moro aqui nos Estados Unidos, legalmente eu não posso trabalhar na Bitfinex. Então, eu não participo aí dessa arbitragem. Eu também não sei se está dando arbitragem, mas se está dando, para quem tem alguns bitcoins aí, vale a pena vender de um lado e comprar do outro. Mas tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que essa volatilidade toda foi causada no mercado pelo fato do Tether, que é a moeda estável da própria Bitfinex, né? Muito FUD, muita notícia ruim ultimamente voltada para essa moeda. Então, para você que é trader, para você que é investidor e gosta de comprar e vender moedas, entrar e sair do mercado com essas moedas estáveis, você tem que tomar muito cuidado com a Tether, pelo fato da gente não saber o que pode acontecer com essa empresa aí nos próximos dias ou nos próximos meses, tá bom? Então, a gente não vai olhar muito gráfico aqui, eu só quis mostrar aquele detalhe para vocês. Mercado hoje, pessoal, subindo um pouquinho, né? A gente está quase, na verdade, acabou de fechar o dia. Se vocês verem aqui, ó, o candle de ontem acabou aqui. Esse candle aqui, pessoal, pode indicar para a gente aí um movimento de mudança de trend, né? Ele pode ir como para cima como para baixo agora. A gente vai ter que ficar aí. Eu estou apostando em mais uma subidinha aqui do Bitcoin, mas vamos ver. Acabou de mudar o candle do dia. Como vocês podem ver aqui, não tem quase nada agora. Isso aqui é a indicação de que acabou de começar. Então a gente tem que acompanhar aí nas próximas horas, tá bom? Para quem está operando no Bitcoin hoje, para quem comprou Bitcoin esperando numa subida, vale a pena você ficar de olho aí no seu suporte para você colocar o seu stop loss. Em caso de queda, você não ficar preso no Bitcoin, tá bom? Mercado, como eu falei, 212 bilhões, a gente está subindo aí um pouquinho. Bitcoin aqui na casa dos 6. Isso aqui é um balanço das corretoras, né? 6.593 dólares, Ethereum 210, XRP 46 centavos, Bitcoin Cash 458, EOS 5,44. Vamos ver quem mais ganhou aqui. O ZeroX, pessoal, é porque ele foi lançado, né? Ele foi listado na Coinbase aí esses tempos atrás, e como teve muita essa mudança aí de pessoas saindo do Tether e indo para essas corretoras onde pode trabalhar com o dólar, né, e o ZeroX já tendo a opção para os traders poder fazer o trade dele em Bitcoin e dólar na corretora na Coinbase Pro, que é a corretora da Coinbase, que eu acho uma das maiores aqui, na verdade a maior dos Estados Unidos. Então, por isso que a gente está vendo essa alta. Essa moeda Tesos, ela foi listada na Kraken, corretora aí também hoje. A Pivx eu não estou acompanhando muito essa moeda ultimamente, tá? Então aí algumas subindo aí na média de 8, 7%. Quem está mais perdendo aí hoje é a DigixDAO, essa moeda vem subindo bastante também nos últimos dias. A 10X, Eternal Token, essa moeda andou subindo aí muito, igual a maluco ultimamente.
Nebulas, Wax, Aeon, Binance Coin, tem várias moedas aí em queda hoje. Algumas, nada muito feio, né? A gente sabe que 2, 3% no mundo do cripto aqui não é quase nada. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos direto à notícia aqui. Primeiramente eu quero mostrar para vocês essa aqui que saiu no Cointelegraph, que é um dos maiores sites aqui dos Estados Unidos, né, de notícias, que eles falam aqui, né? Candidato a presidente do Brasil usa blockchain para publicar plano do governo. Então vamos lá. Fernando Haddad, o candidato à presidência do Partido dos Trabalhadores do Brasil, que é o PT, publicou seu plano de governo via blockchain, por um anúncio publicado em seu site em 14 de outubro. De acordo com o comunicado, Haddad decidiu usar a tecnologia blockchain para divulgar informações sobre sua campanha presidencial, para evitar notícias falsas. Como as informações armazenadas em um blockchain não podem ser alteradas ou comprometidas, ele decidiu armazenar os dados em uma plataforma descentralizada. O que é bem legal isso aqui, eu já venho falando há muito tempo que se a gente pudesse ter, principalmente no meio da política, né, que a gente sabe que sempre o nego vai chamar, teve falcatrua nas urnas, não sei o que, de roubo, disso e daquilo. Então se a gente tiver um sistema onde de repente aí o Haddad, se ele realmente tem boas intenções de fazer um trabalho legal com a população, para o Brasil, né, e poder mostrar esse trabalho de uma forma descentralizada, transparente, seria muito legal, né, essa ideia aí deles mostrarem essa transparência do seu governo para a população. Então, bem legal essa ideia aí. Aí aqui fala, o lançamento também observa que Haddad usou software livre em São Paulo, onde foi prefeito de 2013 a 2014. As soluções de software monitoram vários projetos da cidade, incluindo o plano diretor municipal, com o apoio de usuários através da internet. Haddad não é o único candidato a aplicar a tecnologia. De acordo com o canal de notícias Criptomoedas Fácil, outros políticos que participaram da eleição geral, João Amoedo e Marina Silva, também mencionaram o blockchain durante suas campanhas. Silva propôs criar um governo digital, armazenando todos os dados públicos em uma plataforma descentralizada, enquanto Amoedo usava a tecnologia de contabilidade descentralizada, que é a DLT, para registrar doações de sua campanha. No primeiro turno das eleições de 2018, Haddad e sua companheira de vice-presidência, Manuela Dávila, tiveram menos de 30% do total dos votos, mas acabaram por perder para o candidato da direita, Jair Bolsonaro. Bolsonaro, que já expressou sentimentos de respeito pelo antigo regime militar do Brasil, superou as expectativas nas pesquisas, tendo administrado uma plataforma de direita que prometia um retorno aos valores tradicionais brasileiros. Embora vencido as eleições gerais com quase 47% do total de votos, Bolsonaro precisava de 50% para evitar o segundo tempo. Isso que a gente já sabe, né? Como relatou aí o Cointelegraph em janeiro, o governo brasileiro estava considerando mover petições populares, um instrumento que permite aos cidadãos votarem em diferentes questões sociais, para um blockchain baseado na rede Ethereum. As autoridades queriam criar um aplicativo móvel que permitisse que as pessoas enviassem seus votos por um meio de plataforma descentralizada. Pessoal, um colega meu me mandou essa outra reportagem aqui que a gente vai ler, ela é um pouquinho mais extensa, mas segura aí, ela é bem interessante. Por que a gente vai mostrar essas duas reportagens? A gente sabe que já tem essa ideia de repente colocar tudo isso no blockchain, mas ainda tem muitas dúvidas, ninguém entra muito em detalhe como é que funciona, como que poderia acontecer, e eu estava discutindo com um colega meu, e por coincidência até eu postei essa notícia que eu acabei de ler para vocês no grupo, e um outro colega postou essa aqui que eu achei bem interessante, e na verdade ela cobre muitas das perguntas, né, e dúvidas que muitas pessoas têm, como funcionaria esse sistema de votação no blockchain. Então vamos lá, a gente vai tentar ler aqui muitas coisas aqui, eu não deixei aqui para trás porque não vale muito a pena a gente encher muito de linguiça, tá bom? Então vamos lá, há mais de 10 anos que a base de dados Bitcoin se mantém intacta, firme e resiliente, o que é digno de um roteiro heróico diante da internet que temos hoje. Até mesmo gigantes da tecnologia como Google e Sony já tiveram seus sistemas subvertidos. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui, né? Como seria possível usar blockchain em eleições? O governo contrataria, ou ele mesmo, né, desenvolveria aí uma plataforma e um token que representa um voto. Essa plataforma poderia ser acessada por smartphones e computadores, de acordo com o que o governo achar melhor.
Se ele preferir, pode estabelecer zonas eleitorais presidenciais como ocorre atualmente, mas a vantagem da facilidade e redução de custo seria perdida. Depois de desenvolvido a plataforma e o token, provavelmente seria desenvolvido um smart contract, que é os contratos inteligentes, para proteger a integridade do processo eleitoral. Caso seja detectada alguma fraude ou problema nos votos, todos os tokens seriam devolvidos para a carteira dos eleitores, sendo necessário recomeçar o processo. Ainda poderia ser programada uma cláusula que possibilite o retorno do voto para um único eleitor, caso o voto dele tenha sido diferente do que realmente pretendia. Nesse caso, ele precisaria votar novamente, não sendo necessária uma nova eleição por conta de um voto manipulado. Aí você vê como a simplicidade das coisas é. Não precisa ter que mudar todo o sistema, fazer tudo de novo por causa de uma notícia ou um voto que ficaram sabendo aí que foi manipulado. Como seria o processo de votação? Depois que toda a infraestrutura foi desenvolvida, seria necessário encontrar uma maneira de vincular a identidade do eleitor com a chave pública criptografada dele. Exemplo de chave pública é o endereço do Bitcoin, que seria um endereço público. Isso tornaria os votos secretos e auditáveis ao mesmo tempo. Como consequência, precisaríamos de um sistema que faça reconhecimento facial e biométrico cruzando com base de dados que já existe atualmente. Já existe outro projeto no mundo aí do criptos chamado DeKey, se eu não me engano. A gente dá uma olhadinha aqui rapidinho. Esse projeto aqui lá da China, eu acho. Até já falei dele no meu canal aí, tem um vídeo dele. É exatamente isso, ele é um projeto de identidade digital, o que já cobriria aqui essa carência aqui no caso. Com isso, bastaria registrar os eleitores na plataforma, gerar os tokens de acordo com a quantidade de eleitores cadastrados e a quantidade de candidatos que eles deverão votar. No caso das eleições presidenciais, seria aí, presidente, senador, deputado federal, deputado estadual e governador. Nesse caso, cada eleitor deveria ter 5 tokens e cada carteira deveria aceitar somente um token por chave pública. Cada candidato teria um endereço. Nesse caso, o eleitor faz a transação de um token para o endereço do candidato. Um fato importante é que esse token não poderia ser divisível, ou seja, não pode haver possibilidade de uma pessoa enviar 0,5 votos para cada candidato. Isso aqui daí é feito em cima do contrato inteligente, do smart contract, na plataforma do Ethereum, como eles estão sugerindo aqui. E aí o que aconteceria? Esse contrato ele seria feito para cada transação só poder fazer essa transação de uma moeda inteira e não pedaços de moedas, como a gente sabe que muitas moedas são divisíveis. Então nesse caso aqui seria uma moeda inteira, tá bom? Aí aqui eles dão um exemplo dos endereços aqui do eleitor, do candidato e o voto e tudo mais. Aí ele fala aqui, exemplo de como seria a votação em blockchain. Essa transação ficaria registrada na blockchain e seria imutável. No fim, o candidato que mais receber tokens em seu endereço será o vencedor da eleição. No dia da eleição, bastaria liberar o acesso à plataforma e permitir que a votação seja realizada. Quem não conseguir se conectar na internet deverá ir até uma zona eleitoral para votar utilizando a plataforma. Depois de fechado o período de votação, seria liberado um site como o Block Explorer, que temos hoje. Através do site, os eleitores poderiam consultar seus votos e conferir a apuração. Pessoal, esse site aqui, o Block Explorer, na verdade é um site onde mostra todas as transações de uma possível plataforma, tá bom? Então isso é aí que entra a transparência, o fato de você poder ver o número de voto que saiu de certos endereços para certos candidatos, entendeu? Aí aqui, aspectos positivos de uma eleição em blockchain. Deve demorar um pouco até que a tecnologia seja utilizada de fato nas principais eleições do mundo. A tendência é que seja adotada aos poucos por um número muito pequeno de eleitores. Aí aqui a gente fala da transparência. O blockchain é um banco de dados públicos e descentralizado, ou seja, todas as informações inseridas nele são facilmente auditáveis. Atualmente, nossas eleições possuem pouca ou nenhuma transparência, o que é verdade. De fato, nossas urnas eletrônicas da Smartmatic são uma caixa preta e as informações são inacessíveis para a população. Nós podemos saber quantos votos cada candidato recebeu olhando o boletim de apuração, mas ainda assim falta transparência. Isso aí a gente sabe, não precisa a gente entrar em detalhe agora,
como não tem transparência, como ninguém tem acesso, eles podem, na verdade, manipular e fazer o que eles quiserem, tá bom? Uma eleição em blockchain poderia facilmente tornar todo o processo inteiramente transparente. Uma pessoa teria uma chave pública, criptografada, associada à sua identidade. Desta forma, ele poderia facilmente consultar seu voto através de um Block Explorer, como a gente acabou de explicar, exatamente como fazemos ao consultar uma transação com o Bitcoin. Aí fala aqui, agilidade e desburocratização. Outro ponto positivo seria a agilidade da apuração. Para saber qual candidato ganhou, é só comparar quem recebeu mais transações. O resultado seria simultaneamente conhecido conforme os eleitores vão votando. As apurações atuais já possuem um bom grau de velocidade, mas a apuração utilizando o blockchain seria mais rápida ainda. Bastaria ver o saldo dos endereços dos candidatos. Com certeza, isso aqui salvaria um tempo imenso quando acabam as eleições, aquele processo todo lá de contar a voto e tudo mais. Com uma eleição em blockchain seria perfeitamente possível votar sem a necessidade de ir até um ponto de sua cidade, esperar e só então votar. Toda essa burocracia é eliminada quando o voto poderá ser feito pela internet de qualquer lugar. Vamos falar agora aqui de redução de custo, tá bom? Redução de custos. Essa terceira opção é válida quando houver maior popularização e domínio de técnicas de programação em blockchain. Isso reduziria bastante o custo tecnológico. Além disso, uma eleição em blockchain reduziria bastante os custos com zonas eleitorais, infraestrutura, transporte e segurança de urnas e etc. Contudo, ainda seria necessário um número reduzido de zonas eleitorais para que aqueles não dispõem de internet no momento, tá bom? Aspectos negativos de eleições em blockchain. Agora, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Vamos ver o que é o lado negativo aqui do blockchain com as eleições. Apesar dos pontos positivos abordados, há grandes desafios para que o blockchain seja utilizado em larga escala nas eleições. Como toda tecnologia nova, né, e em desenvolvimento, não seria possível aplicar blockchain em eleições do dia para a noite. Agora vamos tratar dos aspectos negativos dessa aplicação de blockchain. Os pontos mais preocupantes são em relação à segurança das informações. Blockchain é um banco de dados, né? Para quem não sabe, é isso que significa aí um blockchain. Resumindo, tá? Antes de mais nada, o blockchain é um banco de dados. No entanto, o que torna ele tão inovador é a sua forma de armazenar dados, descentralizado, sem intermediários ou qualquer autoridade. O Bitcoin é o santo grau de aplicação em blockchain, mas ainda assim podemos definir a tecnologia como um banco de dados descentralizado. O fato de o blockchain ser um banco de dados não resolve de forma decisiva o problema das eleições no Brasil. O maior problema é a segurança da urna eletrônica, que poderia distorcer as eleições contabilizando os votos diferente do que originalmente seriam. Como um banco de dados, o blockchain poderia sim armazenar com segurança os votos, mas isso não tornaria uma eleição de fato mais segura. Aí vamos ver aqui, o problema é o elo mais fraco. O potencial do blockchain não é nada dúbio. No entanto, o que preocupa é que está no meio do caminho. Um blockchain não pode proteger a informação que viaja através da internet, da plataforma para o banco de dados, podendo ela ser modificada ou subvertida facilmente por um hacker. Além disso, outro grande problema seria verificar a identidade de cada pessoa que está votando. Por isso que a gente fala lá, né, tendo aí um sistema onde tem a identidade da pessoa e de repente aí o famoso juntar a identidade com o KYC, né, que isso aí, aquele endereço estaria linkado com a pessoa X, mas de alguma certa forma teria que existir aí alguma coisa no meio para que as pessoas não consigam saber a identidade daquela pessoa ao mesmo tempo. É meio complicado isso, pessoal, porque ao mesmo tempo que é transparente, todo mundo pode ver, é interessante todo mundo ver o voto, mas a partir do momento que você coloca uma pessoa linkada com o endereço de um contrato inteligente, aí já não tem muito mais privacidade. Então, poderia também causar problemas aí para quem prefere não
falar para ninguém aonde votou, se votou no PT, votou no Bolsonaro, então isso aí também já causaria um pouquinho de problema. Mas bem estudado, bem desenvolvido, deve ter um sistema aí onde as pessoas conseguem aí ter acesso só ao endereço e não a pessoas. Eu digo assim, o público, né? Mas é meio complicado isso aí também, coisas como eu falo o artigo, tudo muito novo, é uma coisa que demoraria aí alguns anos para ser desenvolvida, né? Então vamos lá. Para resolver o segundo problema, poderíamos criar chaves públicas únicas vinculadas a uma pessoa, mas isso não resolve o problema de coerção. Infelizmente, ainda existe um bicentenário problema do coronelismo em pequenas cidades brasileiras. Um coronel poderia saber a chave pública da população local. Com isso, os votos não seriam secretos e assim escancarados, que é como a gente acabou de falar. Existe também a possibilidade do voto de cabresto. Nada impede que um criminoso aponte uma arma na minha cabeça e me obrigue a votar no candidato dele. Isso ocorreria facilmente em áreas dominadas por facções criminosas, que infelizmente é a realidade do Rio de Janeiro, pelo menos em zonas eleitorais, esse problema é mitigado com presença de fiscalização. Isso aqui é o que esse cara está falando na reportagem, tá? Eu não moro aí, eu não estou por dentro de uma informação desse gênero aqui, tá bom? Outro problema é o meio pela qual a informação chegará ao blockchain. Caso seja utilizada uma plataforma para votar, o que garantiria que o voto que eu digito no programa chegaria exatamente igual no blockchain. Nesse caso, um smart contract bem definido poderia ajudar e resolver esse problema. Ainda assim, nem todas as pessoas auditariam seu voto. Logo, haveria a possibilidade de muitos votos serem fraudados. Smart Market 2.0 Blockchain Edition. Então, isso aqui eles estão falando, né, que se a empresa lá, Smart Market, entrasse no blockchain, como seria? Mas aí eles falam aqui, ó, se o código da plataforma for fechado, teríamos uma espécie de Smartmatic 2.0 Blockchain Edition. Nesse caso, a votação não teria nada de inovador, apenas teríamos um sistema centralizado e fechado, utilizando um blockchain para armazenar os dados. Se não for possível auditar os votos, nada de novo teremos de fato. Ainda assim, um software aberto não garantiria necessariamente a segurança da eleição, porque ainda teríamos problemas com verificação de identidade e coerção, que identificamos acima. Além disso, conduzir uma votação pela internet seria extremamente irresponsável sob o ponto de vista de segurança, mesmo que o software seja aberto. Isso não garante que as escolhas do eleitor serão refletidas nele e no blockchain. Aí eles falam aqui, blockchain poderia justificar uma fraude? O argumento do uso do blockchain em eleições e sua inviolabilidade, né, isso poderia se transformar em um argumento para políticos suspeitos de fraude. Afinal, se usa blockchain, não poderíamos questionar. Aquele político acusado de fraude falaria, está no blockchain, que é um sistema muito mais efetivo do que o nosso. 30% da população ainda não tem internet, que isso aqui é um grande problema, né? 30% da população não teria acesso, né, tão rápido ou tão simples como muitos teriam num sistema desse. Então eles falam que é exatamente isso, que segundo o IBGE, aproximadamente 30% da população brasileira ainda não possui acesso à internet, seja por smartphone ou computadores. A maioria dessa população de 21 milhões de pessoas se concentra principalmente no Nordeste. Além disso, quase 24 milhões de brasileiros não utilizam a internet por falta de conhecimento. Esses números mostram que há um desafio gigantesco, o que indica que o uso do blockchain em eleições não ocorrerá nem tão cedo. No entanto, a tendência é que esse problema seja resolvido nas próximas décadas, com o barateamento de linhas telefônicas, celulares, computadores e internet de banda larga. Que, mais uma vez, a gente sabe que existe aí vários projetos bem bacanas no mundo do blockchain, onde existe um projeto chamado Eletronium, onde a ideia deles é também levar o Unbank, que é a pessoa que não tem como ter um banco, uma conta de banco, mas ela tem acesso à internet, a smartphone, ela pode usar essa moeda como meio de pagamento, né, que seria como meio de troca, entendeu? Só que aí você também precisa da internet. Existem vários outros projetos também que vão voltar exatamente isso, né, a trabalhar com a internet banda larga para poder atingir o número maior de pessoas no mundo afora, tá bom? Aí a gente já leu isso aqui, não, aqui ó, blockchain em eleições. Nem tão cedo. A blockchain
é uma tecnologia instigamente e altamente promissora. Os ramos industriais de finanças, logísticas e farmácia serão amplamente afetados pela transformação que a tecnologia propõe. No entanto, há grandes desafios em relação à sua aplicação em processos eleitorais. Infelizmente, a tecnologia ainda não está preparada para ser utilizada em larga escala. No entanto, é possível fazer pequenas aplicações de blockchain em eleições com poucos eleitores, como já está sendo feito na Abin Fintechs, deve ser uma empresa aí. Aqui eles têm um link aqui, depois eu vou colocar o link desses dois artigos aí no vídeo e você pode acompanhar também. Aí eles falam aqui, ele fala de algumas referências que ele colocou. Então, pessoal, isso aí que eu quis ler para vocês, a razão de eu fazer esse vídeo, porque eu já venho falando para várias pessoas, né? Porque é muito fácil todo mundo falar, o PT rouba, o PT, os caras são ladrão, o Bolsonaro fala isso, o cara é contra isso, ele não gosta de mulher, ele não gosta de pessoas gays e tudo mais. Então eu acho o seguinte, a gente sabe que o blockchain, ele serviria, como a primeira reportagem que a gente leu, essa aqui, entendeu? Os caras colocariam aí todo um sistema dele, todo o seu plano eleitoral no blockchain, para exatamente acabar com fake news. A gente sabe aí que empresas, né, não precisa a gente falar de nomes aí, mas a maioria das grandes empresas aí de mídia, televisão no Brasil, a gente sabe que sempre estão distorcendo as informações. Então eu acho que tanto para o lado do PT, quanto para o lado aí do Haddad, quanto para o lado do Bolsonaro, já que os caras realmente querem o bem da população, se todo mundo realmente quer o bem do Brasil, o bem do povo, por que não, não digo agora não dá tempo, é tudo muito novo, a gente sabe disso, mas por que já não pensar no futuro? Por que já não começar, de repente, analisar essa tecnologia com mais calma e possivelmente fazer uma coisa bem bacana, bem legal para as próximas eleições, fazendo assim, trazendo, né, a transparência e a honestidade para a população, fazendo com que acabe aí as famosas calúnias, né, dizendo que fulano roubou, que é fake news ou não é, se é verdade ou não é, se aquela informação é verdadeira e tudo mais. Então, como eu falei, acho muito interessante isso e futuramente eu acho que é isso que vai acontecer, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é assinante do nosso canal, a gente sempre fala da tecnologia blockchain, de moedas, a gente fala de trade, a gente faz revisão de projetos. Então, se você quer, de repente, aí ficar ligado no mundo do mercado, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, como eu falei. É muito importante também apertar o sininho para você ser notificado quando a gente colocar um vídeo novo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Abraço.